claro, essa questão envolvendo novos vazamentos, né, que atingem em cheio a chapa Dilma Temer. Em depoimento ao TSE, o ex-presidente herdeiro da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, afirmou que a ex-presidente Dilma Rousseff, Vera, sabia dos pagamentos de Caixa 2 à campanha de 2014. Marcelo contou ainda que nunca recebeu um pedido específico ou falou de valores com o presidente Michel Temer e que os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci atuaram como interlocutores dos repasses ilegais ao PT. Como é que você viu essa notícia? Você que tratou desse assunto também no Jornal da Manhã. Vera, começa com você. Pois é, Patrick, é o que eu falei aqui no Jornal da Manhã. Muitas dessas coisas já eram sabidas, não são novidade, porque já tinha vazado uma parte do depoimento dele para a Procuradoria na delação. Eu mesma tinha dito, tinha revelado em primeira mão, que ele confirmou que o amigo é mesmo o ex-presidente Lula. Essa história da viagem para o México, em que ele alertou a Dilma que a campanha dela tinha sido feita com dinheiro do Petrolão, também não é nova, mas o que é muito novo e muito estarrecedor é você ler o depoimento na sua inteireza, na sua íntegra. Porque ali você entende o que aconteceu. Você entende que havia uma empresa que tomou para si o Estado e, em troca, pagou aos agentes públicos, aos agentes eleitos, para que ela tivesse acesso aos bens do Estado. Então, ela pagou uma quantia que ela achou uma quantia de pinga. E que isso se deu especificamente nos governos de Lula e Dilma. Esse assalto ao Estado brasileiro, uma empresa tomar de assalto o Estado brasileiro, foi algo que se consolidou nos governos de Dilma e Lula. E apesar de estar quase 2 anos preso, Marcelo Odebrecht continua com a mesma arrogância e diz: eu inventei a campanha de 2014. Quando ele diz isso, ele sabe que a Dilma estava muito arriscada de perder aquela eleição, que ela ganhou por pouco. E ele diz que ele inventou porque ele diz que ele pagou o João Santana no exterior, que ele pagou os partidos políticos em dinheiro vivo para apoiarem o PT. Enfim, o cara diz: eu sou o dono do governo do PT, eu era o dono do governo do PT. Lendo os depoimentos dele e dos outros executivos, é disso que você sabe, que a Odebrecht e as outras empresas pegaram o Estado para elas e devolveram uma fatia em forma de propina, de bola, para o PT. E você, Andreasa, como é que viu a notícia aí desse vazamento do Marcelo Odebrecht? Sem surpresa, né? Sem surpresa quanto ao vazamento, todo dia um, sem surpresa quanto à evidência de Dilma Rousseff. A gente já falou aqui muito nesse programa. Recentemente, a Dilma investia, já que a sua incompetência é evidente, ela investia numa ideia de inocência, né? Sim, eu fui incompetente, sim, eu participei do conselho de administração da Petrobras, as coisas aconteceram diante de mim, mas eu não pude perceber porque sou incompetente. Agora, recentemente, ela adotou uma linha da iludida, né? Eu fui, sem dizer, né? Tudo nas entrelinhas, ou dito por outros. Não, Dilma era ingênua, Dilma não participava disso. Uma coisa que eu tenho certeza é que ninguém chega a uma posição, por incompetente que seja, aí é o sinal da doença brasileira, é o sinal da pobreza da nossa vida política, que ela tenha chegado à presidência, mas ninguém chega a essa posição sem saber de tudo e sem, na melhor das hipóteses, para si, ser complacente com a barbárie. Então, o que nós estamos sabendo agora, de acordo com o vazamento, sabendo não, tendo confirmado agora, é que além de incompetente, ela foi complacente, na melhor das hipóteses, com a corrupção. Está comprovado. Marcelo Madureira. O que a gente vê, com base nesses depoimentos, que o Brasil era um negócio da Norberto Odebrecht e do PT. Aliás, o Brasil era um negócio, virou um negócio do Partido dos Trabalhadores e das empreiteiras. Então, fica claro que o senhor Marcelo Odebrecht não é um democrata, ele atacou a democracia. Ele e os empreiteiros atacaram a democracia. Fica claro que o Partido dos Trabalhadores não é um partido democrata,
não respeita o jogo, as regras do jogo da democracia. Tem que ser banido da cena política. Nesse momento, eu estou vendo aqui, eles estão fazendo um encontro, me parece, na Bahia. Eu faço um apelo à polícia baiana que vá lá, cerque e prenda todo mundo, pois esses camaradas patrocinaram, foram cúmplices, junto com as empreiteiras e outras grandes empresas, de um ataque à democracia brasileira que tanto custou para nós reconquistarmos, né? Com relação ao que falou o Gilmar Mendes, né, com relação aos vazamentos, olha, doutor Gilmar Mendes, só concluindo, tá. Trambique é o que se faz em Brasília, entendeu? E para finalizar, essa dona Dilma Rousseff, ela já devia estar presa, porque ela é uma desonesta, ela obstruiu a justiça e continua mentindo compulsivamente. Deixa eu só falar uma coisa sobre a Dilma. Não. Esse evento, só corrigindo, acontece aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai tratar do PT, né? O Thiago Muniz vai, inclusive, participar. Então, um apelo à polícia de São Paulo, por favor. A Dilma, ela não é só complacente como a gente imaginava. Na verdade, o depoimento do Marcelo Odebrecht e dos demais executivos fica muito claro que ela determinou que o dinheiro deveria ser desviado e canalizado, principalmente para a campanha dela, a campanha presidencial. Não era para dar para o cofre do PT, era para dar para o Edinho Silva, que era o tesoureiro da campanha dela. Então, não é só que ela teve ideia e se fez de rogada, ela direcionou o dinheiro. Ela sabia que estava com a corda no pescoço, que podia não ser reeleita, que foi reeleita muito com base naquela propaganda do medo que o João Santana, pago no exterior pela Odebrecht, fez. Outro depoimento estarrecedor é o do chefe do Departamento da Propina, porque ele diz ali, com todas as letras, o espetáculo do crescimento que esse departamento experimentou nas gestões, nas cleptogestões do PT, porque ele diz que esse departamento dispunha de cerca de 70 milhões quando ele assumiu em 2006 e quando ele deixou o posto em 2013 já eram 780 milhões ano gastos ali. Foram 3 bilhões e 600 milhões de reais gastos em propina por um único departamento da Odebrecht. E ele descreve com certo orgulho a engenharia financeira que ele tinha de fazer, de tirar dinheiro de um país, remanejar para outro e fala assim, doutor, hoje em dia não é tão fácil fazer isso, entendeu? Ele quase se apresenta como um PhD em corrupção. É impressionante, os depoimentos são impressionantes. Então você imagina, né, Andreasa, o retorno que a empresa não tinha, porque esses valores que a Vera se refere são só propinas, né? Você imagina o que vinha de retorno aí para as empreiteiras, não? Investimento, né, Patrick? Investimento. Nós falamos muito sobre isso aqui. Esse departamento de operações estruturadas da Odebrecht era uma espécie de corretora de valores. Estava investindo com rendimentos que ação nenhuma conseguem dar. A gente fala do Brasil, né? E a gente tem aqui uma ideia que talvez seja mais desejo do que tem qualquer proximidade com a realidade, que é o desejo, a vontade de dizer que nós somos uma república sólida, né? Que há solidez institucional, a gente vê com grande frequência, nós estamos construindo as instituições, a democracia brasileira é sólida depois de passados tantos anos da ditadura, e vazamentos, o próprio fato de existir um vazamento, né, já é sinal do que eu vou dizer agora, mas o conteúdo do vazamento, sobretudo, mostra que o Brasil, como já foi dito por Vera e por Madureira, o Brasil, essa democracia que nós achamos que construímos, na verdade uma grande abstração, era veículo e instrumento de interesses de uma empresa privada que, por outro lado, não teria existência sem o Estado. Então, são pilares inacreditáveis. Quer dizer, a empresa financia o partido, né? O projeto de poder de um partido, de permanência no poder, com o dinheiro do Estado. Essa empresa é grande graças ao Estado. Essa empresa que domina o Estado não poderia existir sem o Estado, como está evidente agora. A casa caiu e a Odebrecht não tem dinheiro para se manter como tal. É inacreditável esse cenário, é inacreditável.
O Marcelo Madureira, você há pouco falava do ministro Gilmar Mendes e nesta manhã ele criticou, né, a divulgação dos depoimentos, exigiu a instalação de uma investigação. A produção separou um trechinho aqui do que disse o Gilmar Mendes e vamos falar desse tema também. Coloca aí, Wilson, por favor. Eu deploro vivamente, seriamente e exijo que nós façamos a devida investigação nesse vazamento agora lamentavelmente ocorrido. Acho que isso fala mal das instituições. É como se o Brasil fosse um país de trambiques, de infração. Assim como nós não podemos praticar vazamento aqui, ninguém pode fazê-lo. Nem procuradores, nem juiz, nem ninguém. Do contrário, a lei diria que o processo seria público. Vai, Madureira, e o Gilmar Mendes falando, o Brasil um país de trambiques. Não, ele foi adiante dizendo que com esses vazamentos você mostrava que o Brasil era um país de trambiqueiros. Ora, ministro, os trambiqueiros estão nos palácios, roubando a população, e eu só queria pegar uma carona do que o Andreasa disse muito bem, que o Brasil não pode admitir ter sido, entre aspas, governado, né, mandado com um caudatário, por um moleque, eu vou repetir, como um moleque, com esse Marcelo Odebrecht, que na minha opinião tem que passar o resto da vida preso. É isso que tem que acontecer, isso e os seus parceiros do PT, todos, sem exceção. Ô Vera, o ministro Gilmar Mendes irritado aí com os vazamentos. Mas o ministro Gilmar Mendes, veja que mesmo a irritação dele é um pouco seletiva, né? Porque quando ocorreu um vazamento que ele acreditava ser na Procuradoria-Geral da República, ele deu nome e sobrenome, disse que tinha ocorrido dentro da Procuradoria-Geral da República. Este vazamento de hoje, desse conjunto de depoimentos, se deu em depoimentos que foram dados ao Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É o ministro Gilmar Mendes. Então ele não tem que ser indignado e apontar trambique. Para ser coerente com o que ele mesmo disse, ele tem de dizer que o tribunal que ele preside praticou um crime, certo? E que tem de ser punido, sob pena de descarte de provas. Só que ele não disse isso, e porque não é para dizer, não é o caso de descarte de provas, mas não era naquele caso e não é nesse. E o vazamento, e você atacar o vazamento é você atacar o mensageiro e não a mensagem. O trambique que existe, o real trambique, está relatado naqueles depoimentos. Vazar não é trambique, a imprensa tem o dever de trazer à luz esses documentos. Quando ele diz ali num linguajar um tanto confuso, que se fosse assim o processo deveria ser público, sim, o processo deveria ser público. Trata-se da justiça eleitoral de um país, por que não vai ser público? É público, foi público até agora, vai ser público logo mais, tem de ser público. Eu acho que o ministro, para aprovar uma tese, ele está indo longe demais, está se enrolando nas próprias palavras. Seria mais prudente ele parar de falar, dar uma declaração por dia. Agora, Andreasa, é exatamente isso. É impressionante como todo dia tem uma declaração do ministro Gilmar Mendes, inclusive no fim de semana, né? Sábado, domingo, tem algum evento, ele escreve algum artigo, é impressionante, né? É a chacrete, mas aí a gente não pode ser seletivo da Lava Jato. Mas a gente não pode ser seletivo, né? Nesse assunto, tá todo mundo falando todo dia demais. Então, eu concordo, o Gilmar está falando demais, mas os procuradores também falam todo dia, dão entrevista todo dia, está todo mundo falando demais. Então, não sejamos seletivos nessa restrição. Parem de falar, ou falem menos, falem nos autos. É o que eu prefiro. É evidente que o vazamento não é o maior problema, ou seja, que o trambique não é o maior problema. Os trambiqueiros também têm que ser investigados. Mas não é por uma coisa que você deve fazer outra. A gente condena o trambiqueiro e precisa condenar também o trambique. O vazamento é um absurdo. E essa matéria está em sigilo de justiça. Então, só para fazer uma observação à Vera, pelo menos na minha opinião, quando você faz uma crítica ao vazamento, não estou criticando o papel da imprensa. Se a imprensa recebe... Não estou falando desse negócio que se acusou aí de entrevista em off para passar vazamento. Isso é crime. Mas se chegou na mão da imprensa um vazamento, tem que divulgar. O problema é ter chegado. O problema é alguém
seja quem for, advogado, procurador, juiz, desembargador, seja quem for, ter pego um conteúdo de uma delação que é sigilosa e colocado para jogo. Andreasa, se não fosse vazamento, não teria existido o Watergate. Começa daí. Agora a gente começou a bradar contra vazamento. Vazamento tem que acontecer. É assim que se descobrem os trambiques. À luz do dia que os trambiques não vão acontecer, gente. Pelo amor de Deus. Ô Vera, a gente não pode defender aqui. A gente não pode defender aqui uma ilegalidade como essa, Vera. Não pode, desculpa te dizer que como jornalista você tem acesso a um vazamento e dê publicidade, eu estou de acordo. Não é acesso, a função jornalística. Você vai lá e você pede para a pessoa vazar. Me passa o depoimento. É assim que o jornalista trabalha. Mas é um absurdo. Tudo bem que o jornalista trabalha assim, eu acho um absurdo que a contraparte vaze, ofereça esse material. Isso está sob sigilo de justiça. Entendeu? A gente não pode normalizar isso, minha gente. Não pode. Eu acho que isso tudo vira luz, é educativo, é necessário, e eu não acho não que fira nada, eu acho que diz respeito ao interesse público, e nesse caso o interesse público fala mais alto do que suposto interesse de um sigilo que não deveria nem existir. Não há por que esse processo ser sigiloso. Os processos de Curitiba, Vera, nenhum deles não deveria existir. Mesmo os do Supremo não são. Isso está em questão. Vamos acabar com esse bate-boca. Isso está em questão. O Supremo vai votar o ministro Fachin para decidir sobre o vazamento. Uma vez que ele defina, eu espero que ele derrube o sigilo, se torna público e acabou. Mas enquanto ele não vota, nós estamos esperando, enquanto ele não decide, vazamento não é aceitável, pô. Vai, Madureira, e você? Onde você se encaixa nessa discussão aí? Lembraram de mim? Não, Não, é o seguinte, cara, eu sou muito claro, papo reto e curto. Carlos Andreasa, de que lado o senhor está? Eu estou do lado do interesse do povo brasileiro. Não, peraí, velho, eu tô colocando agora, eu tô falando. Quando você falou... Ô, Madureira, me desculpa, Madureira, mas não tem diálogo assim. Não vem com esse papinho de que lado eu tô, não. Não vem com esse papinho de que lado eu tô. Eu só não tô em cima de carro de som. Eu não tô em cima de carro de som de movimento, não. Eu vou dizer o seguinte, eu não vejo nenhum problema. Você me respeita. Numa democracia, num carro de som, eu respeito, mas tem que respeitar. Não respeita não. Você está se opondo a mim, como você estando num lado e eu estando no outro. Você acha que está no lado certo? Eu tô no mesmo lado seu. Eu tô no lado da justiça. Eu sou um democrata, eu sou um republicano. Peraí. Eu tô no seu mesmo lado. Peraí, um de cada vez. Eu acho que antes eu tô do lado... Posso terminar meu raciocínio? Não, sim, claro. Eu tô interrompendo porque a gente não está discutindo o fato em si. Aí está uma questão pessoal. Como é que você se coloca nessa questão envolvendo o vazamento, Madureira? Só para a gente dar sequência aqui ao programa. Eu acho o seguinte, eu acho que é curto e grosso, os vazamentos são benéficos, porque eles atendem aos interesses da sociedade. A sociedade precisa saber o que se passa. É isso que eu quero dizer. O resto, da minha opinião, na minha humilde opinião, é firula de justiça. Entendeu? É uma coisa que usa-se, não é o caso do Andreasa, mas muitos usam oportunisticamente essas firulas para você resguardar, né, para você manter em segredo de justiça coisas que deviam vir à luz da sociedade. É isso que eu quero dizer. Agora, por favor, também deixa eu falar um pouco. Não, querido, claro que podemos falar. Eu só não gosto dessa discussão quando a gente fulaniza para esse coisa de que lado você está, porque eu acho que a gente não tem que estar do lado de ninguém. A gente tem que estar falando... Eu pedi 1, 2, 3, 4 vezes para falar e você... Bom... E aí você, por causa disso, vem me atacando assim? Você pede a palavra e aí não tem, aí vem dizer de que lado você tá? Você que falou... De que lado você tá? Eu falei de que lado... Que isso, Madureira? Que tipo de comportamento com um colega de trabalho é esse? Vamos continuar com o programa aqui, que acho que... Tem muitos temas, ô Madureira, temos muitos temas, vamos continuar nessa questão, vamos tocar o programa aqui, porque, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Aliás, vamos descontar... Ontem a gente brincava aqui dessa mistura do Brasil com o Egito, né? E outro depoimento que vazou, continuando nessa questão, foi do ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, o Benedito Júnior, que afirmou que o PMDB foi o único partido que recebeu recursos pelas obras da usina de Belo Monte, no Pará. Segundo o executivo, Vera, eu começo com você. O senador Edson Lobão, olha ele aí, aliás, quem nos acompanha vai lembrar da nossa
da nossa fala de ontem, ele era o destinatário desses valores. O Lobão já tinha aparecido, essas usinas já estavam sob júdice, agora a confirmação nesse depoimento de que ele era o destinatário desta propina. Nada de novo. Como diria o Madureira aqui ontem, ele tá aí desde os tempos de Tutankhamon e continua na presidência da CCJ, inclusive. Também é importante lembrar que ele não foi o único PMDBista que se ferrou com o vazamento desses depoimentos. O Padilha se enrolou ainda mais, embora Marcelo Odebrecht tenha livrado um pouco o presidente Michel Temer. Ele disse que o Padilha era quem detinha todas as senhas e quem dava todos os endereços para a distribuição da parte do butim que cabia ao PMDB. Então, o ministro da Casa Civil está em palpos de aranha aí. Você, Andreasa. Eu quero pedir desculpa ao ouvinte pelo excesso e eu também, estamos juntos nisso. Não é agradável numa sexta-feira as pessoas ficarem ouvindo esse tipo de discussão. Eu me senti ofendido por essa fulanização, mas não é problema do ouvinte, então me desculpe. E eu passo a palavra para o Madureira. Vai, Madu, falando aí. Andreasa, eu peço também desculpa aos ouvintes, eu também não quis fulanizá-lo. Apenas eu acho que houve assim tanto você como eu somos pessoas que têm uma personalidade forte, que defendem seus pontos de vista. Desculpe se eu entendi errado suas palavras. Bom, mas do que estávamos falando mesmo? Do Edson Lobão, né? Que foi o destinatário desses valores na delação do Benedito Vamos Júnior. falar de história. Pois é, essa questão... Eu tive conversando com amigos meus que estão participando das investigações da Eletrobras e que ainda estão por vir à luz, não todas, eles dizem que o rombo na área elétrica é da mesma magnitude da Petrobras e, curiosamente, são as mesmas pessoas. E seria muito ingênuo da minha parte, de qualquer um de nós, achar que o senhor Edson Lobão, que foi ministro das Minas e Energia, né, no último governo, não estivesse envolvido. Aliás, ele já está nessas tramóias já há muitos anos. E agora, o que é inacreditável, o que é um insulto à população, é o senhor Edson Lobão ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Ele faz cara de paisagem, ele no mínimo tinha que renunciar pelo menos à presidência dessa comissão, não acho não, meus amigos? Sim, claro, mas não vai largar esse osso de jeito nenhum.